Boa noite, Renato Leão falando, como sempre, no canal Vasco 68. Não esqueçam do meu patrocinador Origem Eventos e não esqueçam de se inscrever, quem não for inscrito, de curtir e de acionar o sininho de notificações. Quanto mais curtidas vocês fizerem, mais o YouTube indicará não, ele irá indicar até confundir as palavras, o vídeo. Gente, esses dias eu até me ausentei, não daqui, mas eu fiquei um pouco afastado de ver outros vídeos que eu gosto de ver, né, sobre o Vasco. Por quê? Porque assim, parece que eles falam mais do mesmo, né? Então, por exemplo, eu não gravei um vídeo ontem, anteontem, por vários motivos, né? Porque quando eu quero gravar, eu não quero ficar jogando conversa fora, né? Eu quero estar falando mais ou menos, dando minha opinião sobre as coisas e tal. E não tô aqui para enganar ninguém, tô aqui para expor minha opinião. E por cansaço, por outros compromissos também. Mas nem tudo tem que ser E minha filha aqui dando as opiniões dela, né? Dando espetáculos, a minha caçulinha aqui de 8 anos, a Mariana. Mas, gente, eu queria falar para vocês que, por exemplo, ontem eu vi um jogo de futebol do Salão do Vasco, mas não foi do Brasileiro, não, que ele tá mandando seus jogos lá no ginásio Pedrão, em Teresópolis, mas um jogo do Carioca, apenas 5 times, acreditem. E o Vasco perdendo em São Januário de 1-0 para o Correia, ele conseguiu empatar já no segundo tempo, faltando mais ou menos uns 6 minutos. O goleiro deles pegou mais de 150 chutes a gol. E faltando acho que uns 15 segundos, porque o placar não estava mais disponível, ficou no cronômetro na mão do mesário. Faltando mais ou menos uns 10 segundos, o Vasco fez o gol da virada. Um esporte realmente emocionante, né? Como é que pode, né, gente? Lembrando a vocês, final de semana haverá a segunda regata do Remo, sendo que nós vencemos a primeira, né? 25 mil ingressos vendidos. Nós somos dos sócio-torcedor, somos até o clube aqui do Giso que tem menos sócio-torcedor, porque nós estamos, por enquanto, ainda sem o marketing definido, então era para, no mínimo, estarmos em primeiro do Brasil. Então, o sócio-torcedor que tem, comprou, porque grande parte dos sócio-torcedores também são fora do Rio de Janeiro. Então, para o jogo de domingo, amanhã abre para o público geral, então você que não é sócio do Vasco, vai lá, compra seu ingresso e vamos dar força ao nosso time. Porque acho eu que talvez tenhamos até um pouco mais de torcedores do que o Flamengo, nosso adversário. O jogo domingo às 16 horas. Gente, antes de eu emitir minha opinião aqui, né, falar sobre o Pedrinho, né, esse pouco tempo que ele está, vale a pena também falarmos que o Vasco acertou com a RDL Score, o mesmo grupo que está apoiando e patrocinando o basquete, que eles vão fazer eles vão patrocinar também a camisa do Vasco na parte dos números, né? É lógico que vai ser um patrocínio que não vai chegar perto nem da Betfair, mas é melhor, dizia já falecido papai, melhor pingar do que faltar. Os valores não foram revelados ainda, mas acredito que eles o serão, mais cedo ou mais tarde. Então é mais um patrocínio, porque além do Ortega, que aparecia muito para apoiar o basquete, um dos sócios é o Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, o Assis, empresário dele, que também jogou no Vasco. Ele ficou muito animado, deu força, não sei se ficou à frente, porque não só pelo fato de jogar no Vasco, mas também ninguém quer perder dinheiro, porque ele sabe que o engajamento da torcida do Vasco é absurdo, entendeu? Engajamento, tá, gente? Engajamento. Às vezes você se impressiona com o que falam por aí, né? Dizendo, porque tem mais torcida. Então, para mim, o que vale de torcida mesmo é engajamento. Então, mais um patrocínio, mais um dinheirinho que entra. E o Vasco conseguiu também que essa premiação da Copa do Brasil, que estava retida na CBF pelo fato da SAF estar devendo a CBF, fosse desbloqueado. Gente, aí que eu queria entrar num assunto do seguinte, o Pedrinho, né? Pedrinho, Vasco, trabalho. É uma coisa só. Esse rapaz, o que ele tem se dedicado, ele tem ido semanalmente para São Paulo para conversar com os patrocinadores,
para tentar mais apoio, mais patrocínios. Quer dizer, esse rapaz, ele trabalha literalmente para o Vasco. Literalmente para o Vasco. Então, tem que bater palma para ele sim, tem que torcer para que as coisas aconteçam, tem que torcer que ele continue tendo o apoio de pessoas competentes, que ele tenha mais gente competente o ajudando, porque não é fácil, gente. Não é fácil ser presidente de um clube que, mesmo você obtendo sucessos, você sempre vai ter oposição, entendeu? Então, assim, e ele é muito sensato nas declarações dele, né? Ele deixou claro que ele não queria esse imbróglio com a 777, mas que foi necessário e ele está mantendo uma mínima da convivência, né? Aparentemente pacífica, deixando só para os tribunais, até porque ele está mais próximo, por incrível que pareça agora, do Lúcio Barbosa, que é o CEO da 777, do Pedro Duarte, que também foi contratado no lugar do Alexandre Barros, não, Alexandre, até esqueci o nome do cara que teve lá no Vasco. Demora, me dá até um branco agora. E a gente teve outros Alexandres lá, lembra do Alexandre Pássaro, né? Então, o Pedrinho, apesar desse tom conciliador, ele não está de bobeira, ele está trabalhando. E ele não está preocupado só com o futebol, tá? Ele está preocupado com a parte associativa, porque uma das ideias dele é trazer o sócio mesmo, o sócio patrimonial, o sócio proprietário, seus dependentes, para o clube se tornar um clube social. Concomitante a isso, nós obtivemos já mais um passo dado em relação ao potencial construtivo da Barra da Tijuca, né, que fará com que teremos mais condições e dinheiro literalmente, para fazermos a reforma e ampliação de São Januário. As comissões ontem da Câmara de Vereadores foram rápidas, votaram a favor. Hoje teve uma audiência na Câmara Comunitária da Barra, que inclusive o ex-presidente do Flamengo, Delair Dombrovski, ele é o presidente da Câmara Comunitária da Barra e ele elogiou o Vasco, elogiou muito o Pedrinho, e disse que ele quer ver o Vasco forte, independente ou não. Eu sei que foi aprovado, falta só mais uma audiência e eu acho que, partindo dessa audiência, vai a votação da Câmara, que está favorável, e vai para a sanção do prefeito. O projeto é aqueles que estão sempre sendo anunciados, né? Vocês podem ver, procurar na internet, pode procurar nos sites que falam do Vasco, e é um projeto muito bonito, porque ele engloba, obviamente, não só ampliação, reforma e beleza, mas a integração com os moradores em volta da barreira. Vai beneficiar não só os moradores em volta da barreira, mas vai beneficiar também os que moram no Tuiuti, como falei, da barreira, e como de outras comunidades ali próximas. Então eu acho muito importante as coisas estarem andando ordeiramente e legalmente. Diferente, né, de outras situações como Maracanã, que até agora eu quero entender, gente, como é que todos sabiam que a proposta do Vasco já tinha um valor X, tipo, vou falar que acho que é 20 milhões e 60 mil, vamos colocar que fosse 20 milhões e 60 mil, e de repente a dupla da Zona Sul também pontuou mais, não que isso fosse mudar, tá? Que a pontuação técnica já tinha sido feita de uma maneira que a dupla da Zona Sul ia vencer, mesmo que nós tivéssemos uma pontuação maior na pontuação financeira. Mas para não ficar muito feio, conseguiram fazer com que a proposta do outro lado, que venceu e que venceria, teve 20 milhões e tipo 120 mais 60 mil, olha só, mais 60 mil reais. Coincidência, hein? Isso aí é troco de padaria perto dessas coisas. Bom, mas agora, né, problema deles, cuidem direitinho do Maracanã, cuidem direitinho, porque o mandante do jogo domingo somos nós, mas pelo jeito, aquele gramado está uma porcaria, uma merda,
porque teve o jogo beneficente, nada mais justo, acho que era o jogo mais importante desse ano, domingo. Aí teve jogo ontem do Flamengo, teve jogo há pouco do Fluminense. Sábado o Fluminense pega o Juventude. Eu não me preocupo muito com os outros times, mas imagina, não sei se vai ser no Maracanã. E domingo, o clássico Vasco contra o Flamengo. Então, gente, basicamente eu queria falar para vocês sobre o Pedrinho, sobre a cabeça que ele tem, a inteligência, e é um cara que tem posições muito centradas. Ele realmente disse que todo mundo sabe da vontade do Vasco e do Felipe Coutinho de estar aqui conosco, e terça-feira ele vai ter uma reunião presencial com o Felipe Coutinho, e a parte mais burocrática, por assim dizer, é a rescisão do contrato dele, do próprio Felipe Coutinho, com o Aston Villa da Inglaterra. Mas, em relação ao Vasco, sabe-se que ele vai reduzir o seu salário, não em 70% como anunciaram, mas até um pouco mais, né? Porque ele ganha mais de 5 milhões lá fora. Então ele vai vir para ganhar o quê? 1,5 milhão, 1,3 milhão, acredito até que seja 1,5 milhão, 1,7 milhão. Então, essa parte já está alinhada. Não adianta ficar especulando, dizendo que, o Thiago Alcântara, não sei o que e tal. Gente, primeiro um passo de cada vez. Vamos primeiro focar no Felipe Coutinho. Até porque, com o retorno, que agora está mais perto do que se estava antes, de Jair e Paulinho, o meio-campo com Jair, Paulinho, Coutinho e Payet, já seria um meio-campo de seleção brasileira, maravilhoso, né? Então, vamos dar um passo de cada vez. Gente, vocês veem, né? É só nós nos interessarmos por o nosso jogador e ele ser cobiçado por Cruzeiro, Botafogo, Flamengo. Mas não adianta, cara. Não adianta, sabe por quê? Porque aqui é Vasco e ele sempre disse que ele voltaria para o Brasil para jogar no Vasco. Isso aí já foi dito a plenos pulmões, vapores e tudo. Então, se Deus quiser, estaremos lá para o dia 15 de julho, mais ou menos, quando se abre a janela do segundo semestre, vamos ter em campo. Uma boa noite, que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, e todos os santos e todos os anjos, abençoem a vocês e a vossas famílias.